Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdal Marques e eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de nono ano. Pessoal, hoje nós iremos fazer o seguinte, no nosso livro A Conquista da Matemática, tá? Nós iremos hoje fazer a correção, tá? Da atividade da página 42, tá bom? Vamos falar das questões da página 42 do nosso livro A Conquista da Matemática do nono ano, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Na primeira questão nós temos o seguinte: retirando fatores do radicando, escreva da forma mais simples possível cada um dos radicais. Então, pessoal, aqui no item A nós temos 3 que multiplica 11 elevado ao quadrado. Observe que aqui, raiz quadrada, existe o número 2 aqui. Quando não aparece número, seria o número 2 que estaria aqui, tá? Então, aqui nós podemos eliminar esse 2 com o 2 aqui do expoente. Então, vai ficar o que, pessoal? Esse 11 sai de dentro da raiz e sobrou dentro da raiz o número 3, tá bom? Então, fica 11 raiz quadrada de 3. Ok, pessoal? Na letra B, nós temos o seguinte. Na letra B, raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 7. Então, nós podemos eliminar aqui, ó, raiz sexta, o índice 6 com o expoente 6. Então, saiu dentro da raiz o número 2, sobrou dentro da raiz sexta de 7. Tá bom? Então, pessoal, na letra B fica 2 raiz sexta de 7. Aqui no item C nós temos o seguinte, nós temos raiz quinta de 2 elevado à quinta potência vezes 3 vezes 5 elevado à quinta potência. Então, o índice 5 aqui se elimina com o expoente 5 e o índice 5 se elimina com o expoente 5. Então, sai de dentro da raiz o número 2 e o número 5, tá? Então, sobrou dentro da raiz quinta de 3. Então, pessoal, multiplicando esses dois aqui que saíram, 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, fica 10 raiz quinta de 3. Tá bom? Então, ó, 10 raiz quinta de 3. No item C, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 6 elevado ao cubo. Então, pessoal, aqui nós podemos, não ter a multiplicação, mas nós podemos fazê-la, tá? Então, raiz quadrada, o número aqui é 2, né? Ó, 2. Então, nós podemos fazer o seguinte, que é 2, ó. Então, vamos deixar elevado a 2. Então, vai ficar 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 1. Né, pessoal? Porque quando a gente multiplicação de potências de bases iguais, repete-se a base, soma-se o expoente. Ó. 2 com mais 1 dá igual a 3. Então, pessoal, desta maneira fica mais simples, né? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Ó, vai ficar assim. Elimina esse 2. Com esse 2 vai sobrar o que? Vai sobrar raiz... Opa! Sai o 6 de dentro da raiz e sobra dentro da raiz quadrada de 6 elevado a 1. Ou só raiz quadrada de 6. Tá bom? Então, na letra D, ó, 6 raiz quadrada de 6. Na letra E, nós temos o seguinte. Na letra E, nós já vamos ter da seguinte maneira, pessoal. Daqui a cor, ó, vamos fazer aqui, nós temos raiz quadrada de 2 elevado à sétima potência. Então, fica raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Aqui já temos 4, tá, pessoal? Vezes 2 elevado a 2 são 6. E está sobrando 1 para completar 7. Pronto, pessoal. Agora a gente vai retirar os fatores comuns, né, pessoal? Então, nós podemos retirar aqui
aqui o seguinte, ó. Esse 2 e esse 2 que está igual ao índice e esse outro 2. Então vai sair 2, 2 e 2, ó. Vai sair de dentro da raiz. Vou até colocar aqui, ó. Aumentar para a gente fazer aqui na frente. 2 vezes 2 vezes 2, tá bom, pessoal? E sobrou dentro da raiz, sobrou esse número 2, ó. 2 elevado a 1. Então, pessoal, quando a gente multiplica, ó, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2, então vai ficar 4 vezes 2, 8, raiz quadrada de 2, ok? Pronto, pessoal, retiramos de dentro da raiz o item C vale 8 raiz quadrada de 2. Já no item F, nós temos o seguinte: raiz cúbica de 5 elevado a 3, já está ok, ó, pessoal, vezes 7 elevado a 4, vamos separar, vai ficar 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 1, tá? 3 mais 1 completa o 4. Então aqui nós vamos ter o seguinte, pessoal. Observem que a gente vai ter o seguinte. Esse 5 elevado a 3 se elimina com o índice e esse 7 elevado a 3 também. Então vão sair o 5 e o 7. Ó. 5 vezes 7. E sobrou dentro da raiz quinta de 7. Tá? Então vai ficar, pessoal, 5 vezes 7, 35. Tá? Dentro da raiz sobrou o número 7. Opa, raiz quinta. Pronto. 35 raiz quinta de... Opa, raiz quinta não, é raiz cúbica. Que é cúbico. 3. Pronto, pessoal. Raiz cúbica de 7. Tá bom? Então, ó, 35 raiz cúbica de 7. Ok, pessoal? Então vamos à questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte. Nos radicais seguintes, os números x e y são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando fatores do radicando. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte. Olha, aqui nós temos x elevado à quinta potência, e aqui o índice da raiz é 2. Então, vamos separar de 2 em 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de x elevado a 2 vezes x elevado a 2, aqui nós já temos 4, vezes x elevado a 1, tá? Então, pessoal, aqui nós vamos eliminar esse e esse sai de dentro da raiz, então sai o x vezes x, e sobrou dentro da raiz quadrada de x. Então, pessoal, esses dois que saíram da raiz, ó, x vezes x, fica x ao quadrado, e dentro da raiz sobrou um x. Pronto. Então vai ficar x ao quadrado raiz quadrada de x. Ok? No item B, nós temos o seguinte. Dá aqui a cor. No item B nós temos raiz cúbica de y elevado a 4, pessoal. Então, raiz cúbica de y elevado a 4. Eu posso separar o y elevado ao cubo vezes y elevado a 1. Tá bom? Aí, pessoal, desta maneira a gente pode retirar, ó, esse y sai de dentro da raiz, sobrou raiz cúbica de y. Pronto. Tá, pessoal? Então, no item B, raiz cúbica de y. No item C, nós temos x elevado a 9, pessoal. Então, aqui nós podemos, né? Tá aqui outra cor. Aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui nós podemos raiz. Pronto. De x elevado a 9, pessoal, separar de 2 em 2, né? Porque o índice aqui da raiz é 2. Então vai ficar x elevado a 2 vezes x elevado a 2 vezes x elevado a 2. A gente já tem 2 mais 2 mais 2, 6. Vezes x elevado a 2 vezes x elevado a 1. Pessoal,
2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Pronto. Aí, pessoal, todos esses que estão elevado a 2 vão sair de dentro da raiz. Então, vai sair x, um outro x, um outro x e um outro x. E sobrou dentro da raiz somente o x. Então, quando a gente vai multiplicar, pessoal, x vezes x é x ao quadrado, vezes x, x ao cubo, vezes x à quarta potência, vezes dentro da raiz sobrou um x. Tá bom? Então fica x elevado à quarta potência, raiz quadrada de x. Aqui no item D, pessoal, nós temos o seguinte: raiz quinta de y elevado à quinta potência. Então nós ficamos com raiz quinta. Então nós podemos separar aqui o y elevado a 5 vezes y elevado a 5 vezes y elevado a 2, né, pessoal? 5 mais 5, 10, com mais 2, 12. Aí nós podemos retirar, aqui retira-se esses dois y, sai um y e outro y, sobrou dentro da raiz o y elevado ao quadrado, tá bom? Então fica, pessoal, o seguinte: y vezes y elevado ao quadrado, e dentro da raiz sobrou y elevado ao quadrado também. Pronto. Então aqui nós temos a resposta do item D, tá bom? No item F, no item E, quer dizer, no item E nós temos o seguinte: raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Então vou só repetir, pessoal: x ao quadrado vezes o y está elevado ao cubo, vou separar y ao quadrado vezes y. Então, pessoal, aqui vai sair o que? Esses dois moços saem. Sai o x e sai o y. Sobrou dentro da raiz um y. Tá? Então, vai ficar x, y. Sobrou dentro da raiz um y. Então, pronto. Respondido o item. A letra E. Na letra F, nós temos o seguinte: letra F vai ficar raiz quinta de x elevado a quinta. Então, pessoal, vou fazer aqui a raiz quinta de x elevado a quinta potência vezes y elevado a quinta potência vezes y elevado a 2, né? Porque, ó, 5 mais 2 vai dar 7. Aí a gente vai retirar as potências que são iguais ao índice. Então sai o x e sai o y, sobrou dentro da raiz o y elevado ao quadrado. Tá bom? Então pronto. Então, aqui nós temos x vezes y, sobrou dentro da raiz y elevado ao quadrado. Então, na letra G, pessoal, nós temos o seguinte. Vou dar aqui a cor. Vou pegar uma cor diferente. Então, aqui na letra G, nós temos y elevado a 10, né? Raiz nona. Então, nós temos que raiz nona de y elevado a 9 vezes y elevado a 1. Tá, pessoal? Que é para completar o 10. Então, retira-se de dentro da raiz. Fica y fora, sobrou um y dentro, raiz nona, tá bom? Raiz nona de y, raiz nona de y. Na letra H, né, para a gente concluir, nós temos o seguinte: raiz décima de x elevado à 13ª potência. Então, nós temos raiz décima de x elevado a 10 vezes x elevado a 3. Aqui nós podemos retirar, pessoal, isso. Então sai o x, sobrou raiz décima de x elevado à 3ª potência. Ok? Pronto, resolvida a questão 2. Na questão 3, pessoal, ele já pede para a gente fazer o seguinte: fatore os números que aparecem no radicando
E a seguir, simplifique cada um dos radicais, retirando fatores do radical. Então, nós temos aqui o 75. Vamos lá, pessoal. 75, nós podemos calcular ele, nós podemos simplificá-lo. Deixa eu só usar aqui a calculadora dessa vez. 75, ele pede para a gente calcular em fatores. A gente tem que se utilizar, pessoal, dos números primos, tá bom? Então, quais são os números primos? Começamos com 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o 75 e vamos dividir por 2, não pode porque ele é um número ímpar. Então, dividindo por 3, nós temos que vai dar igual a 25. 25 já não pode mais por 2 e nem por 3, mas pode por 5, pessoal. 25 por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 vale 1. Então, o 75 pode ser escrito raiz quadrada de 5, aparece duas vezes, ó, 5 elevado a 2 vezes 3, né, pessoal? Aqui nós podemos simplificar, ó. Retira esse 5 de dentro da raiz e sobrou dentro da raiz o número 3. Pronto, pessoal, então fica 5 raiz quadrada de 3. Se eu fazer outra aqui, eita, que esse tatu. Pronto, pessoal, deixa eu ver. Não, eu vou puxar logo outro aqui que é melhor. Se eu fazer, né? Pronto, deixa eu puxar aqui uma. Pronto. Seguinte, vamos lá, galera. Ó, nós temos o seguinte. Nós vamos fazer aqui 700. Fazer a fatoração dos 700, pessoal. 700 nós podemos dividir por 2, que dá 350. 350 nós podemos dividir por 2. 350 dividido por 2 dá 175. 175. Não dá para dividir mais por 2. Mas dá para dividir por 3. Não, dá por 5. Dividido por 5, pessoal. Que termina em 5, né? Fica 35. 35 termina em 5, nós podemos dividir por 5 de novo. Dá 7. E 7 nós podemos dividir por 7, que vale 1. Tá bom? Então nós temos aqui o seguinte. O 700 ele pode ser escrito raiz quadrada de 2 elevado a 2, ó, pessoal. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Então, pessoal, aqui nós podemos retirar de dentro da raiz o 2 e o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Sobrou dentro da raiz o número 7. Então, logo nós temos 2 vezes 5 é 10. Raiz quadrada de 7. Ok? Então, fica 10 raiz quadrada de 7. O item B. No item C, vou fazer aqui o item C. Deixa eu apagar, pessoal, para a gente fazer aqui o item C. O item C, tá até uma cor diferente. Nós podemos fazer o seguinte. 250, pessoal. 250. Se nós formos dividir por 2, vai dar igual a 125. Dividir não dá mais por 2, mas dá para dividir por 5, ó, que dá igual a 25. E dá para dividir por 5 de novo, que dá igual a 5. Dividindo por 5 dá igual a 1. Tá bom? Então vai ficar o que? Aqui nós temos raiz cúbica, né? Vai ficar raiz cúbica
raiz cúbica de 2 vezes 5 elevado a 3. 2 vezes 5 elevado à terceira potência. Aí, pessoal, nós podemos eliminar. 5 sai de dentro da raiz e sobrou o número 2. Tá bom? Então fica 5 raiz cúbica de 2. Ok? Na letra D, nós podemos fazer o seguinte. A letra D, deixa eu ver, vamos apagar isso aqui, né? Pronto, pessoal, na letra D, 192. Então vamos fazer aqui a fatoração do 192 dividido por 2, porque ele é par. Nós temos o seguinte: 192 dividido por 2 dá 96. 96. Como ele é par de novo, dá para dividir por 2. Dividindo por 2, 48. 48 é par, pode dividir por 2, fica 24. Continua par, divide por 2, fica 12. Por 2 a gente tem 6 e dividido por 2 dá 3. Sobrou 3, divide por 3, né, pessoal? Então nós vamos ter o seguinte: raiz quinta vai ser igual a raiz quinta de 192. Fica raiz quinta de... O 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos pegar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado a 1, tá? E vezes 3. Então nós vamos ter, pessoal, aqui nós retiramos, ficou 2 fora da raiz. E sobrou dentro da raiz 2 vezes 3, que dá 6. Tá? Então fica 2 raiz quinta de 6. Ok, galera? Aqui no itens nós vamos pegar aqui outro, pessoal. Pegar outro, tá? A gente fazer aqui, pronto. Então aqui nós temos no item 176. Vamos fazer a fatoração do 176, pessoal. Fazendo aqui a fatoração do 176, nós temos o seguinte: dá para dividir por 2, tá? 176 dividido por 2 fica 88. 88 é par, dá para dividir por 2, fica 44. Dividido por 2 fica 22 e dividido por 2 fica 11. 11 é um número primo, então só pode ser dividido por 11. 11 dividido por 11 dá igual a 1. Então, pessoal, aqui nós temos, ó, no item nós temos raiz quarta, né? Raiz quarta. E 2 aparece aqui 4 vezes, ó. 2 elevado à quarta potência vezes 11. Então, pessoal, aqui nós podemos retirar. Esse 2 sai de dentro da raiz. Sobrou raiz quarta de 11. Tá bom? Então, fica 2 raiz quarta de 11. Vamos conferir na letra E. Letra E, 2 raiz quarta de 11. Ok, pessoal? A letra F, nós temos 800. Vamos fazer aqui, né? Vou fatorar aqui o 800. O 800 nós podemos dividir ele por 800 dividido por 2, que é par, fica 400. Dividindo outra vez por 2, fica 200. Dividindo por 2, fica 100. E dividindo outra vez por 2, fica 50. Por 2 de novo, 25. Não dá mais por 2, mas dá para dividir por 5. Fica 5 e dividido outra vez por 5 dá igual a 1. Então, pessoal, nós temos que o 800 ele pode ser escrito... Vamos lá. Aqui o índice é 2, né? Então, vamos de 2 em 2. 2 elevado a 2, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2
2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 elevado a 2. Pronto, pessoal. Aí nós podemos retirar de dentro da raiz. Esse 2 sai de dentro da raiz e o 5. Então sai 2 vezes 2 vezes 5. E sobrou dentro da raiz o número 2. Logo, vou até puxar aqui para cima, pessoal. Logo nós teremos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então nós teremos 20 raiz quadrada de 2. Tá bom? 20 raiz quadrada de 2. No item G, no item G, nós temos o número 1800. Fazer aqui, pessoal, 1800, fazer com outra cor. Tá bom? Vou pegar aqui a cor diferente, cor preta. Pronto. 1800, se nós fatorarmos, dividido por 2, fica 900. Dividido outra vez por 2, fica 450. Dividido por 2, fica 225. Não dá mais por 2, mas dá para dividir por 5, pessoal. 225 dividido por 5, nós teremos 45. E 45 nós podemos dividir por 5 também, que dá igual a 9. Não dá mais por 5, mas dá por 3, que dá 3, e dividido por 3 fica 1. Então nós temos, né? Nós temos aqui, acho que é, se eu ver a resposta, que não apareceu a raiz, pessoal, letra G. Letra G, G é raiz quadrada, então é raiz quadrada, tá bom? Vamos considerar como sendo raiz quadrada. Aqui, raiz quadrada, tá? Então nós vamos ter raiz quadrada de 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, vezes outro 2, 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, e vezes 3 elevado a 2, tá bom, pessoal? Então aqui vai retirar de dentro da raiz o 2, o 5 e o 3. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes 3. Sobrou dentro da raiz o número 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3, 30. Então vai ficar 30 raiz quadrada de 2. Tá bom? 30 raiz quadrada de 2. Vamos ver se confere, pessoal. 30 raiz quadrada de 2. Na letra H, pessoal, nós temos o seguinte. Lá na letra H. Se eu apagar aqui. Só. Não quero apagar. Pronto. Se eu apagar. Pronto, pessoal. Aí nós vamos fazer aqui na letra H. Vou dar aqui a cor, né? Na letra H, nós vamos fazer a fatoração de 375. 375. Não dá para dividir por 2, porque ele não é par. Por 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. Dá por 3, pessoal. 375 dividido por 3 fica 125. Não dá mais por 3. Mas dá para dividir por 5, fica 25. E dividido por 5 de novo, fica 5. Dividido outra vez por 5, fica 1. Então nós temos raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes 3. Então fica 3 vezes 5 elevado a 3. Então vai sair de dentro da raiz o número 5. Sobrou raiz cúbica de 3. Pronto, pessoal. Respondido o item H. No item I, nós vamos pegar e fatorar aqui o 2700, né? 2700 fatorando, nós vamos ter 2700, ele é um número par, nós podemos dividir por 2. 2700
dividido por 2 vai ficar 1.350. 1.350. Dividindo outra vez por 2, nós vamos ter 675. 675. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 6 mais 7, 13. 13 com mais 5, 18. Dá por 3, pessoal. Dividido por 3, 225. 2 mais 2, 4. Com mais 5, 9. Dá por 3 de novo. Dividido por 3, dá 75. 75 pode ser dividido por 3, que dá 25. E 25 só pode por 5, que dá igual a 5. E dividido por 5, que dá igual a 1. Tá bom, pessoal? Então nós temos o seguinte. Pronto. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Vezes sobrou um 3. E 5 elevado a 2. Então nós iremos retirar dentro da raiz o 2, o 3 e o 5, pessoal. Então vai sair o 2, o 3 e o 5. Sobrou dentro da raiz o número 3. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então vai ficar igual 30 raiz quadrada de 3. Ok? Pronto. E por último a gente tem aqui os 640. Fatorar aqui os 640. Fatorando 640, nós teremos 640, pessoal. 640 dá para dividir por 2, que fica 320. Dividido por 2, fica 160. Dividindo outra vez por 2, fica 80. 80. Dividido outra vez por 2, fica 40. Dividido por 2, fica 20. Dividido por 2, fica 10. Por 2 fica 5. E por 5 fica 1. Então, pessoal, nós temos raiz sexta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a 6 vezes 2 vezes 5. Então, vai sair de dentro da raiz 1, 2. E sobrou dentro da raiz o 2 vezes 5, que é 10, né? 2 vezes 5, 10. Pronto, galera. Respondida a questão 3. Tá bom? 2 raiz sexta de 10. Na questão 4, nós temos o seguinte. Considere os seguintes valores. Aqui nós temos raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Raiz quadrada de 3, 1,73. E raiz quadrada de 5, 2,23. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui uma reta, tá? Para a gente utilizar aqui. Ok. Então, nós temos o seguinte. Vamos fazer fatoral raiz quadrada de 50, né? Aqui nós temos raiz quadrada de 50, pessoal. 50 fatorando por 2 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 vale 1. Então nós vamos ter, pessoal, raiz quadrada. Vou apagar aqui. Raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 2. Então isso aqui vai ficar igual. Sai de dentro da raiz número 5. Então fica 5 vezes raiz quadrada de 2. Então nós vamos ter 5 vezes raiz quadrada de 2 é 1,41, pessoal.
E quando a gente multiplica 5 vezes 1,41, 5 vezes 1,41, nós vamos encontrar 7,05, tá bom? 7,05. Pronto, pessoal. 7,05, tá? No item B, nós temos o seguinte. Item B, nós temos raiz quadrada de 27. Só fatorar o 27, pessoal. Vamos lá, 27 dividido por 3 vale 9. Dividido por 3 vale 3. E dividido outra vez por 3 vale 1. Então, pessoal, nós vamos ter raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 3. Retira um 3 de dentro da raiz, né? Sobrou raiz quadrada de 3. Então, nós vamos ter 3 vezes... Raiz de 3 é 1,73. 1,73. Ao multiplicarmos, 3 vezes 1,73 dá 5,19. Tá, pessoal? 5,19. Só vocês fazerem, tá? Vou até fazer aqui 1,73 multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Então fica 5,19. Ok, pessoal? Na letra C, nós temos 80. Vamos fatorar aqui o 80, pessoal. 80, nós podemos dividir ele por 2, que dá igual a 40. Dividido por 2 fica 20. Por 2 fica 10. E dividido por 2 fica 5. E agora dá para dividir por 5, que fica 1. Então, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, deixa eu ver, 2 e 4, pronto, vezes 5. Então, nós vamos ter raiz 2, né? Então, fica 2 vezes 2, raiz quadrada de 5. E 2 vezes 2 vale 4. 4 vezes raiz de 5. Só que a raiz de 5, pessoal, ele falou que vale 2,23. 2,23. Então, vamos fazer aqui 2,23 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. E 4 vezes 2, 8. Então, fica 8,92. Ok, pessoal? Pronto, resolvida a letra C. Na letra... resolvido. Na letra D, nós temos o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Fatorar o 150. Deixa eu botar aqui uma cor diferente. Fatorar aqui o 150. 150 fatorando por 2 vai dar igual a 75. Não dá mais por 2, mas pode por 3, né, pessoal? Fica 25. E por 5, que fica 1. Opa, que fica 5. E dividindo outra vez por 5, fica igual a 1. Então, pronto. Nós temos que o 150, ele vai ser igual a 2 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Retira de dentro da raiz esse, então fica 5 fora da raiz e 6, né? 2 vezes 3, 6. A raiz quadrada de 6, então vai ficar 5 vezes raiz de 6. Se eu ver aqui quanto que vale a raiz de 6, pessoal. 2,44. 2,44. Então, multiplicando por 5, vou fazer aqui 2,44 vezes 5, dá 12,2. 12,2. Ok, pessoal? 12,2.
Resolvendo aqui o item E, nós temos o seguinte. Daqui a pouco só que tá muito parecido, né? Tá aqui vermelho. Sim. Fatorando aqui, né? Se nós fatorarmos o número 200, fazer aqui a fatoração do 200 por 2 vale 100, dividido por 2 vale 50, dividido por 2 fica 25, e por 5 fica 5, e dividido por 5 fica 1. Então, pessoal, nós temos a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 elevado a 2. Retira-se o 2 e o 5, então nós vamos ter 10 raiz quadrada de 2. Então fica 10 vezes a raiz de 2. A raiz de 2 vale 1,41. 1,41. Isso tudo multiplicado com 10 fica 14,1. Ok, pessoal? 14,1. Na letra C, nós temos o seguinte. Vamos aqui fazer a fatoração, né? Fazer a fatoração do número 500. Fatorando 500, nós temos por 2 fica 250. Dividido por 2 fica 125. Não dá mais por 2, mas dá por 5. Fica 25. E dividido por 5 fica 5. Dividindo outra vez por 5 fica 1. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Tá aqui a outra cor. Ficou muito perto. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte. 2 elevado a 2. E o 5 aparece 3 vezes. Então, fica 5 elevado a 2 vezes 5. Elimina esses dois rapazes. Então, sai 2 e o 5, que fica 10. E sobrou dentro da raiz o número 5. A raiz quadrada de 5 vale o que, pessoal? Vale 1, tá. Aqui. 2,23 vezes 2,23. Então, nós vamos ter 22,3. Ok, pessoal? Falta a letra G. Bora lá, letra G. Na letra G nós temos o seguinte. 294. Vamos fatorar o 294, pessoal. 294 dividindo por 2 fica 100. Deixa eu ver. 294 dividido por 2, 147. 147 não dá para dividir por 2, por 3. Será que dá? Dá. Dividido por 3 dá 49. Dividido por 3 fica 49. Agora dá para dividir por 7, que fica 7. E dividindo outra vez por 7 fica 1. Então nós vamos ter, pessoal, raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Esse 7 ao quadrado, sai o 7 de dentro da raiz, sobrou raiz de 6. A raiz de 6 vale 2,44, então vai ficar 7 vezes 2,44. Multiplicando, ó, 7 vezes 2,44, 17,08. Tá bom? 17,08. E por último, aqui nós temos a 675, né? Fazer aqui, pessoal, fatoração do 675. Fatorando 675, nós temos que ele não pode ser dividido por 2, pode ser por 3. 675 dividido por 3 dá 225. 225, a soma vale 9. Pode ser dividido por 3 de novo. Dá 75. 75, 7 mais 5 é 12. Pode ser dividido por 3, que dá 25.
por 5, que dá igual a 5, e por 5, que dá igual a 1. Então, pessoal, nós temos 3 elevado a 2, tá? 3 elevado a 2, vezes sobrou um 3 e 5 elevado a 2. Vão sair de dentro da raiz os 3 e os 5. Então vai ficar 15 raiz quadrada de 3. Então nós temos 15 vezes raiz quadrada de 3. Cadê, pessoal? Raiz quadrada de 3 é 1,73. Multiplicando 15 vezes 1,73, 15 vezes 1,73 dá igual a 25,95. 25,95. Pronto, galera. Resolvido o item H, tá? Vamos à questão 5. Na questão 5 nós temos o seguinte: um terreno é quadrado e tem área de 5.184 metros quadrados. Qual é a medida de cada lado deste terreno? Então, pessoal, nós temos o seguinte: a área dele é 5.184 metros quadrados, tá bom? Aí nós queremos saber qual é, não sabemos esse lado x e nem este outro lado x, tá? Então nós sabemos o seguinte: a área vai ser o que? X vezes x. Então a área desse terreno é x vezes x. Então nós temos que x ao quadrado, que é a área, vai ser igual a 5.184. Aí, pessoal, para encontrar o x vai ser igual a raiz quadrada de 5.184. Aí nós podemos fazer a fatoração, né? Vamos fatorar aqui 5.000. Fazer aqui, pessoal. 5.184. Deixa eu puxar aqui um. É melhor. Aqui. Pronto. 5.184. Vamos fatorar 5.184. Ele pode ser dividido por 2. Dividido por 2, nós temos 2.592. 2.592 dividido outra vez por 2, pela par, fica 1.296. 1.296 pode ser dividido por 2 de novo. Por 2 dá 648. 648 dividido por 2 fica 324. Dividido por 2 fica 162. 162. Dividido por 2 fica 81. Não dá mais por 2, mas pode por 3. Fica 27. Dividido por 3 fica 9. Por 3 fica 3. E dividido por 3 fica 1. Então nós temos o seguinte, pessoal: raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então, pessoal, vai sair o que? O x vai ser igual, sai esse 2, esse outro 2, esse outro 2. Então, sai 2 vezes 2 vezes 2. E sai esse 3 e esse 3 vezes 3 vezes 3. Então, nós temos o seguinte: isso aqui vai ser igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3. 24 vezes 3, pessoal. 24 vezes 3 dá 72. Então, 72 metros.
Olha que legal, pessoal. 72 metros, tá? Então a resposta de cada lado do terreno vai ter 72 metros. Na questão 6, nós temos o seguinte: sabendo que x é igual a 2304 e y é igual a raiz sexta de 64, qual é o valor da razão de x por y? Então nós temos que fazer o seguinte: vamos fatorarmos, né? Deixa eu puxar aqui mais uma reta. Vamos fatorar aqui, pessoal, esses dois números. Fatorar aqui o 2300. Tá aqui outra cor, né? Tá muito parecido. Tá aqui vermelho. Sim. 2304 por 2 fica 1304 dividido por 2, 1152 dividido por 2 fica 576 dividido por 2 fica 288 dividido por 2 fica 144 dividido por 2 dá 72 dividido por 2 dá 36, né? 36 dividido por 2 fica 18, por 2 fica 9, por 3 fica 3 e por 3 fica 1. Então, pessoal, nós temos aqui o seguinte: x vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 e vezes 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2 no final. Então nós temos que todos eles estão elevados a 2, ó. Então vai sobrar que x vai ser igual a 2 vezes 2 vezes esse outro 2 vezes esse outro 2 vezes o 3. Então nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3. Então x é igual a 48. Pronto, pessoal, sabemos o valor do x. Agora o y é 64, né? Vamos fatorar o 64, vou fazer aqui, pessoal, no canto. 64 fatorando por 2 dá 32, dividido por 2 fica 16, por 2 fica 8, dividido por 2 fica 4, e dividido por 2 fica 2, dividido outra vez por 2 fica 1. Então nós temos que o y vai ser igual a raiz sexta de 64. 64 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Ó. Então nós podemos eliminá-los. Sobrou que o y vale 2. Tá bom? Pronto, pessoal. Então nós temos x dividido por y. X dividido por y vai ser igual a 48 dividido por 2. E isso vai nos dar como resposta 24. 24. Ok, pessoal? Respondida a questão 6. Na questão 7, transforme as expressões em um só radical e depois calcule o valor de cada uma, tá? Então vamos lá, pessoal. Na letra A, nós temos o seguinte. Isso daqui nós podemos transformar em um só radical, tá? Que vai ser o seguinte. Aqui nós temos 2 vezes 3 vezes 2. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12.
12, tá? De 4.096. Pronto. Aqui da mesma maneira, as pedras 2 e aqui 2, ó. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar raiz quarta de 10.000. Pronto, pessoal. Só que isso daqui nós já podemos... Não responder agora não. Vou fazer aqui. Fatorando 4.000. Vou fatorar aqui o 4.000. Deixar aqui uma... a grande, né? Seguinte. Fatorando aqui o 4.096. 4.096 dividido por 2 dá 2.048. Acho que é 4.096. 4.096 dividido por 2, 2.048 dividido por 2 de novo, pessoal. 1024. 1024 dividido por 2, 512. Por 2 dá 256. Dividido por 2, 128. Dividido outra vez por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Outra vez por 2 fica 4. Dividido por 2 fica 2. E dividido por 2 fica 1. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar a raiz 12 de 2 elevado a 12. Elimina, pessoal. O que sobrou foi o número 2. Tá? Sobrou o número 2. E na letra B nós temos 10.000. 10.000, pessoal, ele pode ser escrito como sendo 10 elevado à quarta potência. Tá? Porque tem 4 zeros aqui, ó. Então 10 elevado à quarta potência. Eliminamos, sobrou o número 10. Resolvido a letra B da sétima questão. Tá bom, pessoal? Na questão 8, nós temos o seguinte. Para A igual a 40, B igual a 25 e C igual a 200, determine o valor. Então, nós temos aqui uma raiz de C, que é 25 ou 200, mais o A, que é 40, vezes o B, que é 25. Pronto, pessoal. Então, nós vamos ter o que? Raiz, vou apagar aqui. Pronto, nós temos raiz de 200 mais 40 vezes 25, fazer aqui, 25 vezes 40. Então esse zero eu coloco na resposta. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então ficou 1.000. 1.000 mais 200 dá 1.200. Fatorando o 1.200, fazer aqui a fatoração, pessoal. Deixa eu puxar aqui uma linhazinha, né? Pronto. Vamos fatorar aqui o 1.200. Usar uma cor diferente, azul. Pronto. Então, pessoal, nós temos 1.200. 1.200 dividido por 2 dá 600. Por 2 fica 300. Por 2 fica 150. Dividido por 2 fica 75. Por 3 fica 25. Por 5 fica 5. E por 5 fica 1. Então nós vamos ter o que?
2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Pronto, pessoal. Aqui vai ser retirado esse 2 e o 5. Então nós vamos ter que sai o 2, o outro 2 e o 5. Sobrou dentro da raiz o número 3. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então nós temos 20 raiz quadrada de 3. Pronto, pessoal. Resolvido a questão 8. 20 raiz quadrada de 3. Ok? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galerinha!